A partir do vídeo de hoje, nós estaremos estudando, além de estar estudando história, nós vamos passar a estudar geopolítica e atualidades. Muitos devem estar indagando, por que nós devemos estudar geopolítica? A geopolítica é um ramo da geografia, derivado da geografia política, que surgiu principalmente a partir do final do século XIX e início do século XX. Século XX esse que se iniciou com uma série de guerras, inclusive guerras mundiais, né? Então, além desse estudo de guerras, há outros estudos, principalmente ligados ao quê? À relação de poder. A relação de poder dentro do espaço geográfico. Com isso, a geopolítica ela está interligada a vários aspectos da área de humanas. As ciências sociais, de modo geral, sociologia, a história, as relações internacionais e a própria política. Muitos devem estar indagando, mas para que a gente vai se interessar por política? Só que nós somos o quê? Animais políticos. Vivemos sob a administração de um Estado e exercemos nossa cidadania. Recentemente tivemos nossas eleições municipais, no qual exercemos o direito ao voto e a escolha daqueles representantes que vão nos representar dentro do município, prefeito, e obviamente o prefeito vai vir com sua administração municipal, e vereadores com a parte legislativa do próprio município. Todas as relações que mantivemos e todas as atualidades estão ligadas ao meio político. Muitos têm aversão à política. Não pelo fato da política em si, porque nem entendem o que é política, mas pelo fato dos representantes políticos não nos representarem de forma adequada. Mas é necessário nós começarmos a refletir sobre esse assunto de suma importância, tanto de importância porque está ligado às questões de concurso, mas também, e redação, né? Também, né? Mas também para a gente se manter atualizado sobre nossa realidade, sobre o nosso dia. Geopolítica é visto como o estudo das relações entre países e territórios do mundo, considerando a geografia, os acontecimentos históricos, políticos, dinâmicas espaciais, políticas e econômicas. Então, a geopolítica está atrelada a diversas áreas de humanas, né? Envolvendo desde aspectos políticos, aspectos culturais, aspectos econômicos, aspectos sociais, né, como um todo. Então, nós temos várias áreas, o estudo de várias áreas que vão subsidiar a formação desse pensamento, desse estudo ligado principalmente ao poder e ao território, as relações de poder e território, tanto a nível nacional, quanto a nível regional, quanto a nível mundial. E também vai envolver territórios, países e blocos econômicos também, blocos políticos e econômicos, dentro desse estudo. E aí deve ter indagação. O que de fato eu vou estudar em geopolítica, né? Quais vão ser os temas principais que vão ser tratados pela geopolítica? Na geopolítica, os temas principais vão ser os conflitos e guerras, as relações de poder entre países, as relações econômicas, políticas e culturais também, o papel de diferentes agrupamentos, blocos econômicos, nesse cenário regional e mundial. A atuação de organizações supranacionais, como a ONU, como o Banco Mundial, como a OTAN, uma organização militar, né, que está muito sendo falada e discutida hoje, né, inclusive como uma das motivações da invasão à Ucrânia, né, dessa guerra Rússia-Ucrânia. Né. Na verdade, a gente vai estudar o quê? O que faz com que haja essas motivações para essas relações de poder dentro de um cenário mundial e regional. Né? Então, discussões diversas e temas ligados profundamente à nossa atualidade, ao nosso dia a dia e o noticiário, principalmente o noticiário internacional. Qual a importância desse estudo? Né? Qual a relevância desse estudo para a gente? Né? Por que esse estudo é importante?
A partir desse estudo, nós vamos poder o quê? Realizar uma análise mais analítica, mais aprofundada sobre as grandes questões atuais. À medida em que a gente vai tanto analisar aspectos históricos, econômicos, políticos e culturais dentro dessas relações de poder e dessas relações entre países e territórios e blocos econômicos. Então a gente vai poder se aprofundar em uma análise mais analítica das coisas, tá? Além disso, ela vai possibilitar a projeção de cenários, ou seja, a partir dessa análise a gente vai poder ver ou tentar vislumbrar o que vai ocorrer daqui para frente. Então, uma projeção de cenários, tá? Essa projeção de cenários é muito usada tanto no meio empresarial, no seu planejamento estratégico de empresas, principalmente daquelas empresas grandes, né, das grandes corporações, como também dos países, né, no planejamento econômico, financeiro e até de ações políticas dos países, né, nas relações internacionais e relações econômicas, e também utilizada também no meio militar, né? O meio militar usa muito a projeção de cenários, né? Ele quer projetar as possibilidades e alternativas frente a diversos cenários. Qual vai ser a capacidade de reação diante de uma mudança? Podemos pensar nisso, exemplificar numa questão atual? O que vai acontecer se houver um aprofundamento maior e, por exemplo, um contra-ataque de Israel ao Irã com ataques às áreas de fornecimento de petróleo, por exemplo, as áreas de exploração de petróleo? Qual serão as consequências disso, né? Os preços de combustíveis vão subir, né? Vai haver o quê? Uma grande alta de preços de combustível, por exemplo, né? Então, esse tipo de análise é uma análise típica do cenário e de uma consequência desse cenário, né? Projetado. Então, uma projeção, tá? Isso é muito explorado, muito usado em geopolítica. Por que a gente está analisando geopolítica para Enem, para concursos militares, né? Porque, na verdade, essa análise geopolítica ela vai envolver vários aspectos da atualidade e da história do tempo presente, mais contemporânea. Então, muitas questões de concurso, tanto do Enem quanto de concursos militares, podem abranger essa temática, bem como também a própria redação, né, desses concursos. Então, nós vamos ter questões, por exemplo, envolvendo conflitos do Oriente Médio, questão da Palestina, conflitos do leste europeu, guerra entre Rússia e Ucrânia, questão da Crimeia, tensões entre Estados Unidos e China, Guerra Fria, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, né? A questão da bipolaridade, da multipolaridade da Guerra Fria, por exemplo. Vários temas são explorados de forma direta nessas provas, nesses concursos, né? Além de que nós vamos poder também entender mais o tempo presente, o que está acontecendo, né, no mundo, a realidade global, a realidade mundial, né? Temas como globalização também. Então, vários temas super importantes, super cobrados, vão ser analisados, ok? Além desses temas de caráter mundial, ou temas envolvendo questões internacionais, nós também teremos temas envolvendo questão nacional, a questão do Brasil, né? Então, nós vamos ter temas e assuntos estratégicos para o Brasil, envolvendo a geopolítica também. Então, nós teremos temas como pré-sal, reforma agrária, recursos agrícolas, demografia, petróleo, proteção das fronteiras, infraestrutura, Mercosul, industrialização, crescimento urbano, questão de políticas internas e a questão indígena. E também a questão da Amazônia, né? Que também é uma questão internacional e nacional, né? Vamos dizer assim, né? Estaria ali no meio desses dois aspectos, tanto no aspecto de uma geopolítica internacional quanto de uma geopolítica nacional. Tá? Então, são diversos temas, diversos assuntos de vital importância para o nosso entendimento da realidade e para o nosso desempenho nas provas, né? Nos concursos aí que iremos enfrentar, ok? A gente encerra esse nosso primeiro vídeo sobre geopolítica com a célebre frase
do grande geógrafo Yves Lacoste. A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Espero que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.